Olá pessoal, vamos aí para mais um vídeo hoje do quê? Sobre momento torsor e esforço cortante. O nosso estudo de hoje vai ser de uma viga em balanço. Só que para a gente entender uma viga em balanço, eu quero dar um exemplo para vocês sobre como é que funciona torque e contra-torque. Para todo torque existe um contra-torque, que é o quê? Para um momento existe um antimomento. Se uma força gira de um lado, para dar um equilíbrio, gira do outro lado. Que vai ser o nosso caso da nossa viga em balanço. Que vai ser o quê? Uma viga engastada. Então é uma viga engastada num concreto, no qual na extremidade tem 50 kN e a 2 metros dela 30 kN. Como que isso aqui ficaria na prática? Um exemplo típico disso aí na prática, eu vou dar um exemplo aqui ó, de um peso. Isso é um peso que pesa aqui em torno de 800 gramas, quase 1 kg. Quando eu seguro ela nessa extremidade aqui, você tem uma força agindo para baixo vezes a distância. Força vezes distância vai dar momento. Conforme eu vou aumentando a distância, perceba que ela já está começando a ter um movimento diferente já. Eu vou aumentando a distância, vou aumentando a distância, vou aumentando a distância, vou aumentando a distância, vou aumentando a distância. Dê uma olhadinha aqui, ó. Uma viga, se tivesse aqui horizontal, ela ficaria desse jeito aqui. Para que eu segure isso, eu tenho que fazer um momento torsor contrário. Porque isso está fazendo com que a viga gire nesse sentido e eu tenho que fazer uma força nesse sentido aqui para segurar. Que é um giro ao contrário. A força que ela está fazendo na extremidade é a força que eu tenho que fazer aqui. Quanto maior a distância, mais força eu vou fazendo. E é isso que vocês, por meio de cálculo, têm que encontrar. Mostrando aqui, a mesma analogia que nós temos de 30 e 50 kN, eu vou colocar aqui um pezinho de 50 newtons, que não vai ser 50 newtons. A viga em balanço é isso aqui, ó. Presa, engastada, não gira, presa na laje e aqui ela está livre. Mas quando você coloca um peso, ela já influencia. Colocando um segundo, vai dar mais influência ainda. Então nós temos uma que está a 2 metros e a outra a 1 metro. Olha o efeito que ela causa. Só que essa estrutura tem que suportar com que ela fique assim. Portanto, ela tem que ter uma resistência para que não deixe que ela fique assim. E isso já é uma falha. O que está acontecendo significa que para esse esforço, essa viga de plástico não suporta. Da mesma forma que esse de cano não suporta esse peso. Por isso que nós temos que calcular uns momentos máximos para que a gente possa calcular quanto de estrutura que nós temos que reforçar essa viga para que ela fique assim. Tá certo? Então, vamos para os nossos cálculos agora aqui. Nesse caso, como é uma viga engastada, ela tem força vertical, força horizontal e tem momento. Então ela vai ter aqui, diagrama do corpo livre. 50 para baixo, 30 para baixo. Como ela está engastada, ela tem 3 movimentos. Vertical, horizontal e momento. Então ela tem as 3 componentes. A engastada tem isso. Portanto, nós temos que descobrir as 3. Calculando a somatória das forças verticais, nós temos RAY para cima, que está suportando 50 mais 30. Portanto, RAY está fazendo uma força de 80 newtons para cima. A força horizontal. Não existe nenhuma força horizontal externa nessa viga. Portanto, 0. Terceiro, somatória do momento. Porque ele vai ter o que agora? Vai ter um momento torsor. Se tem um momento torsor, você vai ter que fazer com que a somatória dos momentos seja igual a 0. Quando eu estou levantando isso aqui, eu estou fazendo um movimento ao contrário. Então ele está fazendo
um movimento assim. Então, nós podemos considerar a somatória dos momentos igual a zero quando girar positivamente, mas nós podemos escolher somatória do momento igual a zero se girar assim negativo. Isso é uma opção. Tem livros que adotam uma, tem livros que adotam outra, tem professores que adotam de um jeito, tem professores que adotam de outro jeito. Nesse caso, eu vou optar por um. Eu vou adotar esse aqui. Mas não significa que você não pode adotar qualquer um desses dois jeitos. Todos estão certos. Então, no momento, ele vai estar girando ao contrário. Então, ele está girando negativamente. Então, vai ser menos um momento, mais 30 vezes a distância, que é 2, mais 50 vezes a distância, que é 3. Nós achamos um momento de 210 kN/m, agindo aqui, nesse ponto aqui, que esse vai ser uma das conclusões do nosso exercício. Então tá? Voltando para cá, fazendo pelo aquele jeito que a gente aprendeu. Vertical, 80 kN, para baixo 30, para baixo 50 e um momento torsor de 210 aqui. Analisando no trecho 1, dividindo o trecho 1, que é sempre à esquerda, então nós temos um trecho 1 à esquerda e o trecho 2 tudo à esquerda. Trecho 1 é essa parte aqui. Os primeiros 2 metros. X, quando x for igual a zero, a força para cima vai ser de 80. Quando x for igual a 1 metro, o único esforço que tem é 80. Quando x for igual a 2 metros, que pode ser representado aqui por 1,9999, mas não é o 2, é o 1 milionésimo de milionésimo antes do 2. O 2 não faz parte. 80 kN. Tudo igual. Portanto, o diagrama de esforço cortante é 80 desde o zero até o 2 metros, ou 1,999999 metros. Quando chega no 2 metros, muda. Nós já vamos ver em seguida isso. Agora, momento. O momento, quando x for igual a zero, nesse ponto aqui, você só vai ter 210 kN vezes metro. Ao contrário. É só ele que vai existir, porque o ponto aqui é o ponto zero. Quando eu fizer agora a 1 metro, eu vou ter menos 210 kN vezes metro, mais, está girando aqui o 80. O 80 vai girar nesse sentido assim, em relação a esse ponto aqui. Vai girar assim. Então você vai ter mais 80 vezes 1 metro, resultado, menos 130 kN vezes metro. Quando for nesse ponto aqui, como é que vocês vão ver o momento? Menos 210 kN vezes metro, porque já está pronto, então já está multiplicado pela distância. Mais o quê? Ele está nesse ponto aqui. 80 vezes a distância, que é de 2 metros. Nós vamos ter aqui menos 50 kN vezes metro. Menos 210, menos 130, menos 50. Se você quiser fazer em pontos intermediários, não tem problema. Você vai encontrar pontos em cima dessa linha aqui. Quantos pontos você quiser fazer. Mas como é uma reta, é fácil de encontrar. Trecho 2. Trecho 2 é essa parte aqui. Trecho 2. Então ele vai agora toda a viga. Tem 80 para cima, 210 girando anti-horário e 30. Quando está nesse ponto aqui, x igual a 2 metros, 50 kN. Exatamente igual como era o final dela. E vai até o final. 2,99, que é x igual a 3, 80 menos 30, 50 kN. Então significa que todo o segundo trecho é tudo igual, porque não tem nada aqui mais a não ser essa força e essa força aqui. Porque esse aqui não conta, é sempre à esquerda dele, então só conta
essa e essa não conta. Essa aqui só entra no momento. No esforço cortante, esse esforço não entra. Tá claro? Então vamos ver aqui. Agora calculando o momento da parte de baixo. X igual a 2 metros, 50 kN vezes metro, que é o mesmo ponto aqui, que é o mesmo ponto, né? Quando x for igual a 3 metros agora aqui, nós vamos ter menos 210, mais 80 vezes 3 metros, menos 30 vezes a distância de 1 metro. No final dessa somatória, nós temos que momento desse ponto aqui, à esquerda desse ponto aqui, momento é igual a 0 kN vezes metro. Significa o quê? Que essa viga que está sendo colocada aqui, ela tem o seu momento máximo nesse ponto, vai caindo, 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 caindo. Quando chega nesse ponto é menos 50, vai caindo, 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 caindo. Quando chega nesse ponto aqui, o momento é 0. O mais importante desse exercício é nós encontrarmos sempre um momento máximo para nós podermos continuar fazendo os cálculos. Então, o resultado principal desse exercício é o momento máximo. Que o momento máximo dessa viga em balanço é 210 kN vezes metro, agindo exatamente aqui. Tá certo? Espero que vocês tenham aproveitado o exercício e dá um like lá se gostaram. Valeu, pessoal. Obrigado.